Então vamos para uma questão de Durkheim, que diz assim: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões estão sendo levantadas sem que nenhum seja expressamente tratado. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O Durkheim aqui está tentando começar a esboçar um pouco sobre o seu pensamento sociológico e tentar também fazer uma crítica sobre a disciplina que ele está se propondo a estudar, que é a sociologia. Ele fala isso dentro do livro O Suicídio. E a questão disso o seguinte: o texto ele expressa o esforço de Durkheim em construir uma sociologia com base em quê? Para nós podermos responder essas questões, vamos entender um pouco sobre o Émile Durkheim. Ele é um sociólogo francês, autor de muitos livros importantes na área da sociologia. Ele foi um cara que inovou bastante porque ele trouxe um método para a sociologia, ok? O método que ele trouxe foi o funcionalismo. Então consistia em quê? Em compreender a sociedade como um organismo social. Então ele, influenciado pelo positivismo, que era tentar compreender a sociedade como uma evolução, com uma lei de progresso, ele vai entender também que da seguinte forma: ele olha para o corpo humano e fala assim, bem, se dentro desse corpo humano nós temos órgãos como o coração, pulmão, pâncreas, e esses órgãos eles funcionam perfeitamente quando eles cumprem as suas funções, assim também deve ser a sociedade, né? Na sociedade nós temos as suas instituições, como a escola, a religião, o próprio Estado, e se essas instituições elas cumprirem a sua função, nós temos um organismo saudável. Então ele tentava analisar a sociedade a partir dessa perspectiva, ok? E ele também entende que a sociedade ela está acima dos indivíduos, que na verdade o indivíduo ele nasce da sociedade e não ao contrário. E ele também vai dar um objeto para a sociologia. E segundo ele, o objeto da sociologia é o fato social. E o que seria o fato social? O fato social ele tem que ser geral, ou seja, são características de uma cultura que vão fazer parte não somente dela, mas como de muitas outras, como o casamento. Ela é exterior, porque existem elementos culturais que existem independentemente da vontade dos indivíduos. Então, por exemplo, a moeda, a língua, isso está fora dos indivíduos. O indivíduo nasce na sociedade e essas características que compõem uma cultura já fazem parte dela. E o indivíduo apenas tem que só aceitar esses elementos culturais, se adequando e vivenciando isso que já existiu. E é coercitivo porque esses elementos culturais eles exercem uma força sobre os indivíduos. E nós temos que compreender pela lente de Durkheim que o indivíduo tem que apenas aceitar aquilo que é imposto a ele. E se ele não aceitar isso, ele sofre uma sanção, sofre uma penalidade. Então vamos voltar aqui para a prova do Enem. O texto que nós lemos e aquilo que eu expliquei expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na vinculação com a filosofia como saber unificado? Não. Você tem que compreender que o nosso querido Durkheim ele não quer criar uma sociologia dependente da psicologia, da filosofia, da economia. Durkheim ele quer criar um método específico para a sociologia e um objeto de estudo. Ele quer construir uma nova ciência a partir de um olhar científico. Então a sociologia
ela não vai estar vinculada com a filosofia, com a psicologia, não. A sociologia ela vai ser una, ela vai ser particularizada, vai ser uma ciência própria, ok? Então, a letra B, reunião de percepções intuitivas para demonstração. Não, o tipo Durkheim ele vai tentar construir uma ciência que vai ser a sociologia a partir de uma sistematização, a partir de um rigor científico, ok? Letra C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Negativo. Quando Durkheim, aqui ó, ele vai tentar construir um objeto de estudo para a sociologia, ele constrói o fato social, ele diz assim, ó, que o fato social deve ser tratado como coisas. O que isso quer dizer? Significa que quando o cientista social ele vai analisar um objeto de estudo, ele deve se abster, ele deve abrir mão das suas prenoções, dos seus juízos e valores, para que quando ele analisar aquele objeto, ele possa ter um olhar mais científico, um olhar distanciado daquele objeto. Então, quando o cientista social estuda um objeto de estudo, ou então elementos da vida social, ele não vai colocar os seus pensamentos subjetivos, ok? A letra D. Adesão aos padrões de investigação típico das ciências naturais. Esse daqui seria o correto. Por quê? Porque o Durkheim ainda ele está sendo influenciado pelo positivismo. Ele tenta compreender também a sociedade a partir de uma lei universal. Apesar de tentar construir a sociologia como uma ciência específica, ele ainda tenta utilizar de recursos das ciências naturais para compreender a sociedade. E a letra E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Negativo. Ele vai tentar se preocupar não com a política, não com o contexto político do seu tempo, mas ele vai tentar debruçar todo o seu tempo, toda a sua inteligência para construir um método científico e, claro, tentar criar condições para que a sociologia possa se firmar como ciência no século XIX. Ok? Então é isso aí. A letra D é a resposta certa.